Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o material é bem intenso. Vamos mergulhar em trechos selecionados de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. É um thriller psicológico, né? E a ideia é justamente essa: usar esses excertos para tentar entender a mente do Theo, o protagonista. O que motiva ele e essa dinâmica bem perturbadora que ele cria com a Clarice. Vamos, assim, tentar desembrulhar isso. Sim, e os trechos que temos aqui, eles mostram uma trajetória bem clara, né? Começa com sinais de isolamento, fantasias bem sombrias e vai escalando para um controle e uma violência. É um mergulho fundo na mente obsessiva dele. E o ponto de partida já é bem, digamos, peculiar, né? A relação do Theo com a Gertrudes. A Gertrudes, o cadáver da aula de anatomia. Exato. Os textos mostram ele super à vontade com ela, quase um conforto, que é o oposto dos outros alunos, né? Que sentem repulsa, fazem piada. Lembro da descrição da dissecação da veia safena magna. Ele é ali focado. E, ao mesmo tempo, um desprezo pelos colegas. Especialmente a garota que pinta as unhas da Gertrudes. Os trechos até descrevem uma fantasia violenta dele contra ela. É aí que a coisa começa a ficar bem interessante. Com certeza. Essa relação inicial com a Gertrudes já é um sinalizador potente. Mostra, sim, um isolamento social claro, uma dificuldade enorme em lidar com interações normais, recíprocas. Gertrudes é, passiva. Não julga, não interage de volta, não o rejeita. Ele projeta nela uma ideia de companhia, né? E a raiva dele com a colega que profana o cadáver pintando as unhas, isso já mostra a violência que está ali, latente, e o ressentimento contra qualquer um que interfira nessa relação idealizada dele. Essa dificuldade toda com o mundo real, ela parece que transborda para casa também, né? O cuidado dele com a mãe cadeirante, a Patrícia. Os trechos mostram aquela fachada de filho amoroso, mas tem algo tenso ali por baixo. Sim, uma tensão enorme. Ele fica irritado quando a própria mãe usa a palavra aleijada e tem aquele desejo de se livrar do cachorro, o Sansão, que parece ser um foco de afeto da mãe. Tem a vizinha Marli também, com as previsões dela. Essa dinâmica familiar é muito, muito reveladora. Tem um conflito claro entre o papel que ele sente que precisa cumprir, né, de cuidador, e os sentimentos reais dele, que são de ressentimento, de se sentir sobrecarregado, e a irritação com a palavra aleijada. Pode ser até um incômodo com a condição da mãe, como um espelho das limitações que ele talvez sinta na própria vida dele. E o cachorro? Querer eliminar o Sansão mostra uma frieza, né? Ele lida com qualquer obstáculo aos desejos dele de forma bem direta, mesmo que seja importante para outra pessoa. É como se ele vivesse uma vida dupla, né? Uma para fora e outra totalmente interna. Exatamente. E nesse cenário de controle, de desconexão, é que aparece a Clarice, o encontro no churrasco. Os textos descrevem isso como um divisor de águas. Sim, ela é o oposto dele, né? Os textos descrevem ela como pequena, beleza exótica, dentes meio tortinhos, tatuagem, unhas coloridas, espontânea, meio caótica. A conversa inicial já mostra esse contraste todo. Ela fugindo da música alta, bebendo aquele gummy, discutindo arte e medicina, e ela menciona o roteiro que está escrevendo com o título Dias Perfeitos, e tem um beijo rápido na despedida. E é justamente esse contraste que parece fisgar ele. Essa vivacidade, essa liberdade que ela parece ter, talvez o fascine por ser tudo que ele não é. Mas, ao mesmo tempo, essa espontaneidade toda deixa ele desconcertado, né? E aí começa uma idealização muito, muito rápida. Ele parece projetar nela a chance de uma conexão que, cure esse isolamento dele. Mas ele ignora completamente os sinais de que ela é uma pessoa real, com vontades, com limites. E tem aquela frase que ela solta sobre ele não beber muito. Costumam dizer que pessoas que não bebem são perigosas, sinal de que você não é perigoso. Que ironia, né? Uma ironia trágica, de fato. Porque a partir dali, a obsessão toma conta numa velocidade. Os trechos descrevem ele pegando o celular dela escondido para pegar o número,
Depois ligando fingindo ser do IBGE para conseguir dados dela. Sobrenome Manhães, 24 anos, estuda a história da arte na URGS até o horário dela. Isso. A rapidez com que ele passa do interesse, digamos, para a perseguição sistemática é assustadora. Usar um disfarce, coletar dados, vigiar ela na faculdade, no Parque Lage, isso mostra uma premeditação e uma falta de respeito total pelos limites dela. A linha entre o que ele talvez pense que é só interesse e o comportamento criminoso, ela é cruzada quase que instantaneamente, não tem hesitação ali. Rápido para um confronto. Ele segue ela de novo, vai até a Lapa, vê ela interagindo com outras pessoas, o que claramente o incomoda, o violinista Breno, e depois beijando a amiga, a Laura. Ele não suporta a ideia dela ter uma vida própria, né? Relações que ele não controla. Exato. Aí, no momento que ela tá vulnerável, bêbada, ele ajuda, leva para casa e se apresenta para a mãe dela, Helena, como namorado. Cara, que ousadia. Total. Mas o pior vem no dia seguinte, né? Ele vai lá, leva um presente, um livro da Clarice Lispector. E aí vem a rejeição. A Clarice descobre a farsa da ligação de IBGE. Descobre que ele a estava seguindo. Ela o confronta diretamente. Chama ele de doentio. E essa rejeição, assim, na cara, é o gatilho final. É o que dispara a violência física. O golpe na cabeça dela, que os trechos descrevem, ali ele cruza a linha definitivamente. A fantasia ruiu, a idealização acabou, e a resposta dele é o quê? Tomar o controle pela força bruta. E logo depois vem o sequestro. Ele coloca ela desacordada naquela mala Samsonite rosa e leva para o apartamento dele. A forma como ele pensa sobre isso, como os textos mostram a racionalização dele, é muito perturbadora. É bizarro. Ele se vê como sinceramente arrependido pelo golpe, mas justifica o sequestro, diz que é para protegê-la e para ter a chance de conquistá-la. Como assim? É uma distorção completa da realidade. Ele pega um ato de violência extrema, de privação de liberdade e transforma numa espécie de missão de cuidado, de conquista romântica. Isso é muito central na psicologia dele, sabe? A incapacidade total de lidar com a rejeição e essa necessidade de torcer a realidade e as pessoas para caberem nos desejos dele. Custe o que custar. Dentro do apartamento, no cativeiro, os trechos detalham esse controle absoluto que ele impõe. Ele cuida do ferimento na nuca dela, faz curativo. Quase como um enfermeiro. Mas, ao mesmo tempo, vai a um sex shop e compra o quê? Algemas, mordaças, separador de pernas. Usa tranquilizantes, hipnolide, tiolax, para mantê-la sedada, dopada. É uma dualidade muito sinistra, né? Cuidador e carcereiro. Exatamente. É um controle em várias frentes. Físico, com as amarras, químico, com os sedativos, e informacional. Ele mexe no celular dela, apaga mensagens da Laura, do Breno, responde o Breno se passando por ela. Nossa, e tem a morte do cachorro do Sansão nesse meio tempo, possivelmente pelo hipnolide que ele usava nela, né? E a preocupação dele não é com o cachorro, é com a necrópsia que a mãe pede. Exato. Mostra a frieza com que ele elimina qualquer problema e o medo das consequências externas, da descoberta. Não tem remorso ali. Puro cálculo para se proteger. A cena dele dando banho nela, sedada, alimentando, é controle puro disfarçado de cuidado. E quando ela acorda e confronta ele com raiva, o que ele faz? Ceda de novo. Silencia ela. É a única forma que ele conhece para lidar com a resistência, anular a outra pessoa. E para tentar concretizar essa fantasia de controle total, ele decide levar ela para Teresópolis. Mente para a mãe, diz que vai viajar com a Clarice, pega até o revólver do pai. Sim, a fuga para um ambiente ainda mais isolado. Os trechos descrevem a viagem com ela sedada no carro, a chegada no Hotel Fazenda Lago dos Anões. Até a interação com os anões na recepção é estranha, né? O Gulliver, e eles ficam no chalé Soneca. É a tentativa de criar um mundo paralelo, só deles. Sem dúvida alguma. É a materialização da bolha que ele quer. Um lugar isolado, onde ele dita todas as regras, força uma rotina de normalidade.
Ela ali escrevendo o roteiro dias perfeitos sobre a vigilância dele, eles assistindo filmes juntos, ele lendo para ela, e ele até busca a definição de simbiose no dicionário. Tenta aplicar isso à relação deles. E cria aquelas fotos falsas no Photoshop, monta um álbum. É um esforço desesperado para validar essa fantasia de um relacionamento perfeito, consensual, que só existe na cabeça dele mesmo. Mas essa bolha não dura muito, né? A realidade invade de forma brutal com a chegada do Breno, o ex-namorado violinista. Pois é, a chegada dele é o estopim para mais violência. Os trechos descrevem um confronto físico muito violento entre os dois. Sim, uma luta feia que termina com o Theo matando o Breno, batendo a cabeça dele na quina da cama, depois injetando Tiolax. E o que vem depois? O processo de se livrar do corpo. Os textos são gráficos. Ele usando faca, tesoura de jardinagem, o desmembramento, o som poc-poc. Colocar em sacos plásticos com pedras e jogar no lago. Ok, vamos respirar fundo aqui. É chocante. A descrição revela uma capacidade de planejamento e uma frieza que são, assim, assustadoras. A violência aqui não é só reativa, tipo no calor do momento. É instrumental. O Breno era um obstáculo físico à fantasia dele. E o Theo simplesmente o elimina, com uma eficiência metódica que não combina em nada com a imagem de coitado, de amante incompreendido que ele tenta cultivar. Depois do assassinato, a relação dele com a Clarice fica impossível de descrever. Mais tensa ainda. Ele mente sobre o que aconteceu, sobre o machucado no rosto dele, mas ela acaba descobrindo, né, as mensagens do Breno que ele tinha manipulado e ela explode. E qual a resposta dele para a explosão dela? Sedação. De novo. Claro, é a ferramenta dele para calar a resistência. Mas, ao mesmo tempo, a pressão de fora está aumentando, né? A mãe dele liga, fala do resultado da necrópsia do Sansão, já está desconfiada sobre a Clarice. E a mãe da Clarice também liga, informa sobre o desaparecimento do Breno, que a polícia está envolvida, que o Breno tinha ido na casa dela procurar pela Clarice. E ainda tem o funcionário do hotel, o Gulliver, que vai até o chalé e demonstra desconfiança. O cerco está fechando. Sim. Aí eles decidem ir embora às pressas e param no motel. Os trechos descrevem uma noite muito estranha ali. Uma conversa sobre sexo, virgindade, ele bebendo vinho. E uma aparente iniciativa da Clarice, né? Que ele recusa. Ele foge da situação. Tem aquela cena da borboleta que ele esmaga na parede. E depois, o estupro. É uma cena muito complexa, muito pesada. Extremamente complexa. E perturbadora. A gente não sabe o que se passa na cabeça da Clarice naquele momento. A aparente oferta dela pode ser desespero, uma estratégia de sobrevivência, efeito do trauma. A reação do Theo, fugir e depois voltar e agredir, isso expõe de novo a inadequação dele e a natureza predatória do desejo dele. Não existe consentimento real ali naquela situação toda. E a fuga continua. Destino. Ilha Grande. No caminho, passam por uma blitz policial. Theo fica super nervoso. Quase são pegos ali. Quase. Mas ele suborna o policial, consegue passar. Chegam na ilha de escuna. E no trajeto ele joga os pertences do Breno no mar. Menos os óculos. Ele guarda os óculos. Por quê? Boa pergunta. Um troféu? Um souvenir macabro? Ou só um lapso, um erro no plano de apagar tudo? Ou talvez algo mais inconsciente? Um lembrete do que ele fez? Do poder dele? É um detalhe que adiciona mais uma camada de estranheza à mente calculista dele. Chegando na Ilha Grande, eles vão para um lugar bem isolado, a Praia do Nunca. Alugam uma casa com a ajuda de uma senhora local, a Sininho, compram mantimentos. Ele liga para a mãe, para Helena, a mãe da Clarice, continua mentindo sobre tudo, sobre o Breno, sobre a viagem, tentando recriar a bolha, né? Exato. Tentar restabelecer aquele controle, aquela normalidade forçada de Teresópolis, mas agora num cenário ainda mais isolado. Só que a tensão não desaparece, pelo contrário. Tem um incidente com uma faca, que parece uma ameaça velada dele, e na véspera de Natal a coisa chega num ponto crítico.
Depois de uma conversa em que a Clarice fala sobre a homossexualidade dela, sobre os problemas com a mãe, ela tenta se matar. 2 vezes, né? Primeiro com a arma dele, que ele tinha descarregado, Sim. e depois ela corre e se joga nas rochas. É o fundo do poço do desespero dela, a única saída que ela enxerga naquele momento. É uma tentativa de escapar da única forma que parece restar. O Theo a resgata, desesperado, ela tá muito ferida, e aí vem um dos momentos mais desconcertantes dos trechos. Enquanto ele cuida dela, ela murmura "te amo". Essa declaração é um nó na história. O que significa isso? Delírio por causa da dor, dos ferimentos? Síndrome de Estocolmo em estágio avançado? Ou seria uma estratégia final dela, uma tentativa de manipular ele para sobreviver? Os textos não dão a resposta, né? Deixam essa ambiguidade no ar. Exatamente. E essa ambiguidade é muito forte. Mostra a complexidade do estado psicológico da Clarice depois de tudo que ela passou. O cativeiro, os abusos, o trauma, a violência que ela presenciou. A fuga da ilha acaba em mais tragédia. Eles estão no carro, Clarice tem um pesadelo, acorda assustada, agarra o volante e causa um acidente grave. Que ironia terrível. Theo acorda no hospital e aí a realidade externa, a que ele não controla, o atinge com força total. O médico, a mãe dele chegando, a notícia de que a Clarice está em coma, em outro hospital, e principalmente a chegada do delegado Aquino. E o delegado vem com perguntas. Perguntas sobre o Breno, sobre a mala que acharam vazia perto do carro acidentado, sobre os óculos que estavam com o Theo. A investigação tá ali na cara dele. O mundo controlado dele tá desmoronando de vez. A vítima, a Clarice, ironicamente foi quem causou o acidente que pode expor tudo. Mas o Theo não desiste da manipulação nem ali. De jeito nenhum. Ele vai visitar a Clarice na UTI, conversa com os pais dela, Helena e Gustavo, conta a versão distorcida dele, que o Breno os atacou, que foi legítima defesa, que a Clarice teve um surto, e o pior, os pais parecem acreditar, ou querem acreditar. É impressionante a capacidade dele de torcer os fatos. E ele ainda tenta matar a Clarice no hospital, desconecta o respirador dela. Mas aí, por puro acaso, ele reconecta logo em seguida, talvez por pânico, e acaba salvando ela na frente dos pais. E eles ficam o quê? Gratos. Você salvou a vida dela, eles dizem. É o cúmulo da manipulação bem-sucedida, mesmo que por acidente. E então, Clarice acorda do coma. Só que... Com amnésia retrógrada severa. Ela não lembra de nada depois da formatura dela. Nada do churrasco, do encontro com o Theo, do sequestro, do cativeiro, da violência, do Breno, da ilha. Nada. É a sorte mais macabra que o Theo poderia ter. Uma tela em branco, perfeita para ele. Outra versão. E eles constroem uma vida normal. Casam, ela vai para a faculdade de moda, ele faz residência em psiquiatria, engravidam. Uma fachada de normalidade sobre um abismo de crimes. Uma normalidade assustadora. E os trechos que analisamos terminam com uma cena final que é um soco no estômago, realmente. Eles estão numa consulta médica, descobrem que esperam uma menina e a Clarice tem uma sugestão de nome. Ela olha para ele e diz: "Um nome lindo me veio agora. Gertrudes. O que você acha, amor?" Gertrudes. O nome do cadáver. Essa frase final, meu Deus, o que isso quer dizer? A amnésia dela é real? Ou é fingimento? Ela sabe de alguma coisa? Ou será que o Theo realmente conseguiu, moldou ela completamente à imagem distorcida dele? Sugerir Gertrudes, o nome da primeira companheira idealizada e totalmente passiva do Theo, o cadáver da aula de anatomia, isso abre um leque de possibilidades terríveis. Pode ser um indício de que a amnésia não é tão completa assim, ou que ela talvez de forma inconsciente ou até consciente está se conectando ou até manipulando a psique doentia dele, ou, e essa interpretação mais sombria, que o Theo finalmente venceu. Conseguiu o que queria. Transformou a Clarice numa extensão da própria patologia dele, ligando o presente dela à origem de toda a obsessão dele. Então, resumindo o que esses excertos nos mostraram, foi uma descida ao inferno da obsessão,
A gente acompanhou o Theo desde a fantasia com a morte até a violência explícita, o controle total sobre a Clarice e culminando nessa fachada de dias perfeitos que é sustentada por mentiras, sequestro, assassinato e pela anulação completa da vítima. Sem dúvida. A força desses trechos está justamente em como eles exploram a mente do Theo, essa capacidade dele de racionalizar o horror que ele comete, e na forma como a narrativa joga com as nossas percepções de cuidado, controle, amor, posse. A linha é muito tênue e ele a distorce completamente. E a ambiguidade sobre o estado final da Clarice, sobre o que ela sabe ou sente, é o que deixa tudo tão inquietante. E a reflexão final que fica com base nesses textos é justamente essa. Com a sugestão do nome Gertrudes, será que o Theo realmente alcançou os dias perfeitos dele? Ou será que a Clarice, de alguma forma, encontrou um jeito silencioso e terrível de espelhar ou até mesmo controlar a mente doentia que a aprisionou? Fica essa pergunta no ar, né? Sobre quem realmente está no controle no final dessa dinâmica aterradora que os excertos constroem.